Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá novamente, todos amigos. Vamos iniciar a nossa preparação para nosso Evangelho no lar. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente. Vamos acalmando nosso coração, vamos acalmando nossa mente, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e nos conectar sempre além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer o nosso mentor espiritual, que é nosso amigo fiel, que está conosco desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos amparando e nos fortalecendo nas provas e nas dificuldades da vida. Vamos saudar a equipe de limpeza, vamos saudar a equipe de segurança, vamos saudar a Fraternidade do Espaço, Razim, venerável da Fraternidade do Trevo, Comandante Edgar Mon, venerável da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, venerável da Fraternidade dos Humildes. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos saudar Ismael, representante de Jesus nas terras brasileiras, Ismael que guarda o nosso Brasil, para que seja a pátria do Evangelho e coração do mundo. Vamos saudar nossa Mãe Maria Santíssima com o seu manto de luz azul. Abençoe todos nós, passe sobre nossas casas, passe sobre nossas cabeças, passe sobre todas as pessoas que necessitam desse amparo. Vamos agradecer o nosso Mestre Jesus, que é exemplo de entrega, de humildade, é exemplo para nossas vidas. Vamos agradecer o nosso Pai Criador com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Mensagem do dia: cultura e caridade. Anima os festivais das crianças felizes, em que bebês alegres e formosos conquistam prêmios de robustez. Todavia, sempre que as circunstâncias te favoreçam, visita os recintos da provação, onde meninos desfigurados e tristes te aguardam a fatia de pão ou a maçã que te sobrou à mesa, como retratos da verdadeira felicidade. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Caridade. Agora vamos à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento no passado como obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, poderia em certos casos humilhar-nos estranhamente ou exaltar-nos o nosso orgulho e por isso mesmo extravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido.
Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez, cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências mais atuais são indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente, a lembrança não se apaga senão durante a vida exterior da relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesse instante de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Comentários. Essa passagem do Evangelho é bem interessante. Por que a gente esquece o passado? Muitas pessoas se questionam referente a isso. Pensam, por exemplo, se eu lembrasse o que eu fiz de errado, se eu lembrasse qual é o meu plano para essa encarnação, seria mais fácil reparar. Mas Deus, ele é tão misericordioso com a gente que ele não faz isso. O esquecimento é uma lei natural, ela é estabelecida por Deus e não é uma punição. Eu acredito muito que é um ato de misericórdia de Deus que protege a gente, evita muito sofrimento, muita perturbação. Imaginemos, por exemplo, vamos lá, a gente nasce numa família que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, são pessoas que a gente precisa reparar coisas, né? Tem espíritos que a gente tem uma afinidade, um irmão maravilhoso que a gente tem um contato que a gente gosta, e tem aquele irmão que a gente não tem tanta afinidade. Imagine se a gente lembrasse que aquele irmão que a gente não tem tanta afinidade foi o nosso algoz na vida passada. Por exemplo, que ele tenha matado você, matado seu filho, matado alguém próximo a você, que tenha feito algum tipo de perversidade, alguma coisa ruim contra você, e que você está aqui juntamente com ele para que ambos possam reparar. Então, o esquecimento, ele é dádiva, né? Ele impede o ódio, ele impede a vingança, ele dá a gente a liberdade de recomeçar. Então, cada vida nova, cada reencarnação é uma oportunidade. Sem memórias passadas, podemos escolher sem a influência direta do que ocorreu antes, preservando o livre-arbítrio. E pessoal, quando é que a memória volta? Durante a nossa vida aqui na Terra, a gente não lembra claramente das vidas passadas, né? Só sente pequenos sinais. Esses sinais são intuições, sonhos e aquela sensação de assim, eu já vivi isso, eu já vi isso. A gente sempre tem alguns déjà vus também, e essa sensação que a gente tem são os sinais. Depois que morremos no mundo espiritual, essas memórias voltam pouco a pouco, conforme estamos prontos para lidar com elas, segundo o Evangelho e Espiritismo. E nos mundos mais evoluídos, quando o espírito evolui, a gente cria essa maturidade para lembrar tudo sem sofrimento. E a gente se pergunta por que Deus permite esse esquecimento. E eu digo para vocês que não é um castigo. A consciência sempre sabe o que é certo ou errado, e as provas da vida são planejadas para ajudar a evoluir. Quando a gente faz um mal, a gente tem um alerta na nossa consciência que aquilo está errado, mesmo que a gente não admita, mas a gente sabe. Tanto quanto a gente faz o bem, a nossa consciência também emite o alerta que a gente fez o bem.
e dá uma sensação boa. Tanto quando a gente faz o mal, tem uma sensação ruim. Esquecer o passado é uma chance de recomeçar sem carregar todo esse peso das antigas culpas. É uma dádiva que Deus nos dá de vir para a terra sem lembrar as coisas mais ou boas que fizemos, para que nosso ego não fique inflado quando a gente sabe todas as coisas boas que a gente fez ou tão bons como éramos antes. Em resumo, Deus não apaga nada, Ele só nos dá tempo para amadurecer e aprender com leveza. E quando a gente desencarnar, vamos lembrar de tudo de bom ou de ruim que a evolução do gente espírito fez é justamente e o que isso, a precisamos gente melhorar. aos poucos ir entendendo em cada encarnação nossa o que a gente precisa melhorar e admitindo e perdendo, coisas ruins que nós temos conosco e crescer como espírito. Essa é a verdadeira intenção da gente esquecer o passado. Agora vamos às nossas vibrações. Vamos nos conectar com Jesus, com a energia mais pura que temos dentro dos nossos corações. E vamos emanar para o planeta Terra toda energia poderosa, luminosa, de amor, de paz e de tranquilidade. Enviamos energia de luz, de tranquilidade também para os nossos governantes. Vamos vibrar por paz no mundo. Todas as nações vivam em paz, em harmonia, em tranquilidade. Vamos enviar energia positiva para os nossos locais de trabalho, mesmo que seja home office. Vamos imaginar a nossa presa, a nossa cadeira, enviar energia de luz e de amor. Vamos enviar energia de amor para todos os nossos irmãos que estão em situação de rua, passando fome, frio, às vezes sendo agredidos, passando grandes necessidades. Vamos enviar energia de amor para todos eles. Enviemos energia de amor para todas as pessoas que estão em hospitais, que estão em casa acamadas, impossibilitadas de se locomover por qualquer que seja a doença ou dificuldade física, espiritual, emocional. Vamos vibrar por todos eles. Pedimos permissão para vibrar por nós mesmos, para que a espiritualidade nos ajude a nos tranquilizar durante toda essa semana, para que o nosso coração seja repleto de luz, de amor, de harmonia. Vamos enviar uma energia poderosa de amor para todos os nossos familiares, para a nossa casa, imaginando Jesus adentrando o nosso lar, iluminando cada cantinho dele, fortalecendo a nossa fé. E por fim, deixemos uma vibração em aberto para que a espiritualidade utilize da melhor forma possível. E assim, finalizamos o nosso Evangelho no Lar, rendendo graças a Deus, graças a Jesus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a